Muitos evangélicos usam mal um versículo em 1 João capítulo 5, versículo 16, onde fala sobre o pecado que leva à morte. Aqueles que negam a segurança eterna do crente, os defensores da segurança condicional, inevitavelmente apontarão para 1 João capítulo 5, versículo 16, para apoiar sua visão. João escreve neste versículo: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. O que quer dizer este versículo? Aqueles que negam a segurança eterna do crente ensinam que morte, neste contexto, é a morte eterna que o crente pode experimentar se esse crente for culpado de cometer um certo pecado. Examinaremos duas interpretações possíveis destas palavras de João, ambas defendendo a verdade da segurança eterna do crente. E depois vamos analisar o que dizem aqueles que a pessoa não pode ter certeza da salvação ou existe um pecado que podemos perder a salvação. A primeira interpretação é que João usa o termo irmão como meramente um irmão professante, mas não um verdadeiro crente. 1 João capítulo 3, versículo 5 é usado como apoio. Diz lá: quem odeia seu irmão é um assassino, e vós sabem que nenhum assassino tem vida eterna permanecendo nele. Nessa interpretação, a morte significa a morte eterna, e o pecado que leva à morte é o pecado do anticristo, que João descreve em capítulos anteriores. Assim, uma pessoa que é culpada de cometer esse pecado está perdida, e orar por eles é inútil. Por outro lado, aqueles que são culpados de pecar o pecado que não leva à morte, provam por seu pecado habitual que são verdadeiramente não regenerados e precisam de vida espiritual. Assim, o homem que vê este irmão professando continuar neste curso do pecado, ele vai orar e Deus lhe dará a este irmão professante, que na verdade não é regenerado, não é um verdadeiro irmão, vida eterna, vai dar a salvação. Ou seja, ele será salvo verdadeiramente e não mais um simples crente professante que muito facilmente cai em pecado e continua pecando. A força dessa visão, é que ao interpretar tanto a morte quanto a vida como espiritual, os termos são permitidos como verdadeiros contrastes. Além disso, essas palavras são usadas em outros lugares na epístola para se referir à morte espiritual e à vida espiritual. Agora vamos para a segunda interpretação, onde diz que João está usando o termo irmão para significar um irmão genuíno, como faz em outros lugares desta epístola. Nesta interpretação, a morte significa morte física. E há pecados que os crentes podem cometer ou continuar a cometer que levarão a uma chamada para o céu prematura. Eles não vão perder a salvação, eles vão perder a vida física aqui, mas Deus os levará para o céu. À luz disso, João diz: há pecado que leva à morte. Eu não digo que se deve orar por isso. Quando João diz para não orar por isso, ele está dizendo para não fazer uma oração em que a morte física seja o resultado final de tal comportamento pecaminoso. João não está admoestando seus leitores a recusar a orar pelos crentes que pecam, mas a recusar-se a orar vingativamente para que eles morram por causa daquele pecado que ele cometeu. Ele não está dizendo para orar assim, desta forma. Por outro lado, os crentes que são culpados de pecar o pecado que não leva à morte são claramente desobedientes e precisam de restauração. Assim,
Os companheiros crentes orarão e Deus lhe dará ao crente que pecou vida, restauração de vida abundante, vida como Deus pretende que ela seja vivida. O objetivo da passagem, portanto, não é identificar, ou seja, depois de apresentar esses dois pensamentos, que apresenta a salvação como algo eterno, nós vemos que o objetivo da passagem, neste caso, não é identificar o pecado não declarado que leva à morte, nem determinar quem o cometeu. O objetivo é dar direção em oração para os crentes pecadores, ou seja, aqueles crentes que vão orar por aqueles crentes pecadores. João nos diz por quem orar, um irmão pecador, e pelo que não orar, Deus agindo vingativamente. O trabalho de castigo deve ser deixado nas mãos de Deus. Essa interpretação tem os seguintes pontos fortes. Primeiro, permite que o irmão, ou seja, a expressão irmão que encontramos neste versículo, signifique irmão, pois João não dá nenhuma indicação de que ele é apenas um irmão professante, ou seja, uma pessoa não salva que se diz irmão. Em segundo lugar, harmoniza-se com outras passagens de julgamento sobre crentes genuínos do Novo Testamento. Atos capítulo 5, por exemplo, descreve a morte prematura de Ananias e Safira, um casal que estavam entre a comunidade de crentes, eram pessoas salvas, mas Deus tirou a vida deles pelo um pecado grave que eles cometeram. Pedro não implica que eles perderiam sua salvação porque tinham mentido ao Espírito Santo, ele não diz isto. Além disso, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, nos diz que em Corinto muitos estavam doentes e muitos dormiam, ou seja, morreram por causa de seu comportamento pecaminoso. Paulo nem sequer insinua que alguns deles tinham perdido sua salvação, pois isso não é possível. Em terceiro lugar, essa visão que nós apresentamos, que eu apresentei neste vídeo, com o texto semelhante de Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20, ela tem coerência. O contexto em ambas as passagens é a oração. Tanto Tiago quanto João concluem suas epístolas com este assunto. A culpa é um irmão em ambos os casos, e a morte física é o resultado final por causa do pecado. Tiago ainda se refere àqueles que estão fisicamente doentes e implica que a doença é por causa do pecado. Leia com atenção Tiago, capítulo 5, versículo 15. Em quarto lugar, essa interpretação valoriza a eficácia da oração para os crentes desobedientes. Pois bem, ambas as interpretações que acabei de citar refletem a verdade bíblica e apoiam fortemente a doutrina da segurança eterna da salvação de todo aquele pecador que um dia foi salvo, verdadeiramente salvo. Quero terminar este vídeo dizendo que a interpretação dos defensores da segurança condicional está em conflito com os outros textos de João que afirmam a eterna segurança dos crentes em Cristo. Segundo, João nunca nos diz qual pecado ou pecados trará a morte eterna ameaçada. Isso levou a algumas conclusões não escritas, e a lista de pecados mortais ou veniais sendo compiladas. Além disso, como João não nomeou nenhum pecado, não teríamos como saber se estávamos irrecuperavelmente condenados à morte eterna. Em terceiro lugar, os que afirmam que podemos perder a salvação são deixados para nos explicar o que vida, a palavra vida, significa neste texto de 1 João capítulo 5, versículo 16. O versículo diz: se alguém vir pecar seu irmão,
pecado que não é para a morte orará, e Deus dará a vida àquele ou àqueles que não pecarem para a morte. Se é a palavra vida aqui neste versículo, se é a vida espiritual, o versículo é absurdo, pois como Deus pode ser convidado a dar vida espiritual a alguém cujos pecados não levam à morte espiritual? A fim de nos preservar de uma atitude de classificação do pecado em ordem de sua seriedade, João acrescenta, ainda que em 1 João, capítulo 5, versículo 17, ele diz, toda iniquidade é pecado. Nosso objetivo como crentes não deve ser apenas evitar cometer os pecados que podemos considerar como sérios, mas evitar pecar e ponto final. Tal vida sagrada é esperada do povo de Deus, pessoas que ele separou, pessoas que a palavra dele descreve como eternamente seguras. É isso que ele diz em João capítulo 10, no Evangelho de João capítulo 10, versículo 20, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E embora possamos lutar pela santidade, Deus ainda nos deixou com a carne e ainda pecaremos, infelizmente. No entanto, nenhum pecado deve nos fazer temer a separação eterna de nosso Deus. O apóstolo João fala sobre a segurança da nossa salvação. Ele disse, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 João capítulo 5, versículos 18 e 19. E no Evangelho de João capítulo 3, versículo 18, ele diz, quem crê nele, no Senhor Jesus, não é condenado. Ele também diz em João capítulo 5, versículo 24, que na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, o Senhor Jesus está falando, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O Senhor Jesus Cristo disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. João capítulo 10, do versículo 27 ao 29.